Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. A virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para protegê-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, neste santuário dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, lembrando que domingo, no terceiro do Advento, nós iremos celebrar nossa padroeira, que este ano, a começar na quinta-feira, iremos fazer um tríduo preparatório neste santuário de Jesus das Santas Chagas, que tanto bem tem feito ao mundo e a nós. Nós estamos no segundo domingo do Advento. E se lembrarmos ontem, a liturgia nos colocou de forma bastante clara uma necessidade: preparai o caminho do Senhor. E de que forma este preparai? Lembre-se que, para nós, a missa dominical, que é uma pequena Páscoa importantíssima, e nada substitui a missa dominical. Não me canso de dizer: mas eu adoro aquela missa da terça, eu gosto da missa da quarta. Ótimo, vá na terça, vá na quarta e vá no domingo. A missa de domingo não tem substituição. Claro, sábado à noite, depois das 3 horas da tarde, já vale para o domingo. Mas a liturgia tem que ecoar. E quando a segunda vela acesa foi ontem, na guirlanda de Natal, a mensagem era João Batista, uma imagem forte, o batizador, que vinha dizer: preparai o caminho do Senhor. De que forma? Na leitura de Baruque: tirai as vestes de luto e alegrai-vos. No Evangelho, com 3 aspectos muito claros:
lembrando o profeta Isaías, como preparar o caminho do Senhor. Endireitai as veredas, o caminho. Não ande por um caminho tortuoso. Um caminho com muitas curvas gasta mais gasolina, demora mais para chegar. E a possibilidade de você ter um caminho tortuoso de um acidente é grande. Segundo, aplainai as montanhas, tornai-as mais retas. Quer dizer, não há necessidade, e aqui o Senhor quer fazer isso, facilitar nosso caminho para Deus. E também aterrar os vales. Porque se você vai num vale muito profundo, o seu horizonte se torna menor. Quanto mais alto, o seu horizonte é maior. Preparai o caminho do Senhor. E nesse contexto que entendemos o Evangelho, que por objetivo qual é? Mostrar quem é Jesus. Eu repito, qual é o objetivo do Evangelho neste segundo domingo do Advento, segunda semana do Advento? Quem é Jesus? Aquele que cura? Sim, mas mais do que uma cura, é aquele que salva. Você vai entender, mas me basta a cura. Ora, que bom a cura, mas o Senhor tem mais a nos oferecer, a salvação. E olha, meus irmãos, pensamos bem, eu vou falar do Evangelho. Às vezes a gente precisa de uma cura física, claro que precisamos. Nós precisamos e dobramos o joelho, e rezamos, e suplicamos, e choramos, e fazemos promessa, e faça mesmo. Mas tem uma hora que não teremos a cura física, porque faz parte do ciclo da vida a morte biológica. Então, entendamos que, por mais que precisemos de cura, a maior dádiva de Jesus Cristo é a salvação. Compreende isso? Não digo isso para desprezar as nossas preces, mas aquilo que mais devemos pedir é a nossa salvação. Por isso a leitura orante de hoje, quem perdeu, 5 horas sobe no YouTube. À noite tem reprise, foi de 1 Pedro, capítulo 1, versículo alguma coisa. E diz lá, ficai alertas, sede obedientes a Deus, evitem e tentem fugir dos desejos de quando você era ignorante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Vou repetir de novo. Tenha atitude, porque é importante, boas ideias no papel são ideias fracassadas. Grandes projetos não realizados são apenas rabiscos. Atitude. Segundo, procurar fugir dos desejos que brotam em nós do tempo da nossa ignorância. E meus irmãos, aqui não entenda a palavra ignorância como algo negativo. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Eu me sinto um homem das cavernas em algumas áreas. E a gente não consegue acompanhar essa modernidade. Você aprende o básico. Mas aqui é ignorância na fé. E às vezes nós somos ignorantes. Ignorantes na palavra, ignorantes na espiritualidade, ignorantes no conhecimento, na catequese. Isso não é ruim, admitir, eu preciso aprender mais. Já é um caminho.
Para quê? Para que confiemos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Confiemos na bênção, esperemos na bênção da graça de Deus. E sejamos santos como Deus é santo. Entendeu? Qual o objetivo de tudo? Qual o objetivo das missas? Da nossa devoção a Nossa Senhora, que eu amo de paixão. Qual a devoção que a gente tem a rezar o terço, que tanto bem faz? O terço das Santas Chagas, as novenas, ler a palavra de Deus, para que nós sejamos santos. A santidade não tem uma visão equivocada. Ela não é algo que está distante de nós. A santidade é algo que devemos buscar. Por que o Senhor falou isso? Para entender o Evangelho. O que Jesus quer é nos dar a salvação. Que sejamos santos como Deus é santo. E a leitura diz isso. E Lucas nos conta que Jesus estava ensinando numa casa. Não pense uma casa muito grande. Não pense um lugar. E lá estavam pessoas que não se esperava. Quem eram? Os fariseus, doutores da lei. Primeiro mostra que para um doutor da lei, um fariseu estava ouvindo Jesus Cristo, significa que Jesus trazia muitas novidades. Não novidades supérfluas, mas uma compreensão da lei que deixava as pessoas estarrecidas. Ele fala com autoridade. Ele está trazendo compreensões que nós não tínhamos. E lá acontece um fato. Alguns homens certamente pegaram um paralítico. E vocês sabiam que eles iam atrás de Jesus. E foram. Levaram para ser curado. Tentaram entrar pela porta, cheio de gente. Olha a criatividade. Aqui eu queria dizer, meus irmãos, primeiro, alguns aspectos. Nós precisamos ser, falando de Maca, estes 4 homens, nós precisamos levar os doentes a Jesus. Nós precisamos oferecer nossa força, nossa energia, nossos recursos. Nós precisamos falar para os doentes de Jesus Cristo. E quando eu falo a palavra doente, eu quero que você entenda de forma alargada. Ali se tratava de um homem numa maca, mas quantas pessoas estão doentes na vida emocional, pensando em suicídio. Ontem mesmo dei unção dos enfermos, de uma mulher tão sofrida, de um relacionamento abusivo, que graças a Deus, pensou em se matar, até tentou, mas Deus livrou. Eu digo isso, meus irmãos, que as pessoas machucadas na afetividade, na depressão, por um câncer, por uma doença grave, nós precisamos ser como estes homens e mulheres, que vão dizer a essas pessoas e trazê-las a Jesus Cristo. É nossa missão. É nossa missão. Segundo, me encanta como eles foram criativos. Eles subiram no telhado, destelharam e içaram, desceram o doente. Às vezes nós precisamos usar mais de criatividade. E quem nos dá criatividade é o Espírito Santo, viu? Quero lembrar que às vezes você sente que está numa fase não criativa. Em todos os aspectos. Eu te pergunto, você já rezou para o Espírito Santo? Olha, tenha maior devoção ao Divino Espírito Santo.
Espírito Santo, me ilumine, abra minha criatividade, abre meu conhecimento, tira minha ignorância, me dá um raio de tua luz. E Jesus estava naquela situação. Quando Jesus viu o homem, teus pecados estão perdoados. Por que Jesus falou os pecados? Lembra como eu comecei a homilia? O objetivo do Evangelho era mostrar quem era Jesus. Se ele fosse só para a cura, vamos pensar. No Antigo Testamento, teve profetas que fizeram curas milagrosas? Sim. Vamos lembrar, sim, Naamã o sírio foi curado da lepra. Teve até profetas que ressuscitaram mortos. Se você olhar no Antigo Testamento, curas miraculosas, mas perdoar os pecados é um atributo só de Deus. Por isso Jesus disse: teus pecados estão perdoados, porque essa é a grande graça de Deus na nossa vida. Curados sim, mas principalmente salvos e santos, santificados em Cristo. Por isso Jesus diz isso. E por isso, se Jesus tivesse curado, Jesus tinha curado o homem de mão ressequida, o homem com barriga d'água, tinha curado o homem encurvado, tinha curado o leproso. Mas perdoar os pecados, isso é próprio de Deus. Por isso ele foi chamado de blasfemo. Quem é ele, sendo um homem, se fazer Deus? É aqui, meus irmãos. Jesus nos cura. Podemos pedir as nossas curas em todas as áreas de nossa vida, Jesus, podemos. Mas junto com a cura, o Senhor quer nos dar uma dádiva maior, a nossa salvação. E só Ele pode nos dar. Só Ele pode nos dar a vida eterna. Só Ele pode nos dar o perdão dos nossos pecados. Por isso, Jesus diz: blasfemo? O que é mais fácil dizer? Homem, teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Mas para que sabeis, Evangelho, que o Filho do Homem veio para perdoar os pecados, homem, pega teu leito, levanta, vai para casa. Meus irmãos, ali esse homem foi curado e perdoado. O que significa o leito? E nós devemos nos perguntar: qual é o leito que me faz estar preso? O que é que me faz estar ali, desvalido? O que é que o Senhor está pedindo? Levanta, homem, levanta, mulher. Mas eu não tenho força. Em nome de Jesus, levanta. Pela graça do Senhor, tome posse. Pela graça do Senhor, tenha força. Pela unção de Deus, esqueça o que passou, deixa para trás, levanta, pega teu leito, aquilo que era tua situação de enfermidade, será tua redenção. Volta para casa, você tem uma missão. É o Senhor dizendo isso para mim e para você, dizendo para toda a humanidade. O Senhor não nos quer derrotados, o Senhor não nos quer prostrados, o Senhor não nos quer deprimidos, o Senhor não nos quer doentes na alma. O Senhor nos quer de pé, cumprindo a nossa missão. Eu te perdoo, diz o Senhor. Ah, meus irmãos, se nós compreendêssemos isso, que somos nós, eu e você, chamado a levantar-se. Ai, Padre, mas é difícil se levantar quando a gente cai.
Mas o Senhor ajuda, Nossa Senhora ajuda. Mas é difícil quando as coisas ruins acontecem. Ah, meu filho, bem eu sei. Mas a gente se levanta pela graça de Deus. Tomamos o leito pela graça de Deus. E há uma grande missão a cumprir. Essa é a beleza do Evangelho de hoje. Levanta-te. Toma teu leito e vai. Hoje também a igreja celebra São Nicolau. E alguém há de se perguntar, o que é interessante? Eu sempre falo que a vida dos santos, elas estão para nos ensinar e para ser nosso intercessor. Duas dimensões. São Nicolau é dos anos 200. Ele foi bispo de Mirra. São Nicolau era de uma família rica. E muito cedo esse menino sentiu no coração o apelo, a sensibilidade para com os pobres. Alguém esses dias falou uma coisa, eu não concordo em nada. Até não discuti não, que eu não sou, ultimamente, e não quero mais isso. Cada um pensa o que quiser, eu também tenho o direito de pensar o que eu penso. A pessoa disse assim, fulano ajuda porque é rico. Ora, quem disse? Porque há tantos ricos que nada fazem. Não é porque ajuda porque é rico. Ajuda porque tem o coração bom. Bom, esse menino era do coração bom. Porque tem muita gente rica que não faz nada. Não dá um palito de fósforo. Mas esse menino era bom. E desde criança, ele pegava da casa dos pais, e quem conta isso foi um bispo, lá de Constantinopla, que fez os relatos da vida dele. Que aquilo que ele recebia, ele doava para as crianças. Doava para os pobres. Tirava da mesa dos pais aquelas guloseimas e levava para os pobres. Depois se tornou bispo. Foi perseguido, porque na época dele, o último dos grandes imperadores que foram contra o cristianismo foi Diocleciano, e o prendeu. Sofreu, mas logo depois ele teve a graça de Constantino fazer o Edito de Milão, de 312. Então ele foi livre. E ele, o que ele fazia? Se ele soubesse de pessoas que estavam para perder as terras por hipoteca, ele pagava a dívida. Se soubesse de pessoas passando necessidade, ele doava. E tinha uma particularidade. Ele pegava as moedas de ouro, colocava num saquinho e colocava nas casas. Colocava as guloseimas, comida. Tanta gente traz 1 quilo de alimento aqui. Gente, neste ano, nessas últimas lives, foram 720 toneladas. E ano que vem, se Deus me der saúde e força, quero continuar fazendo essas lives caritativas. Vamos fazer dia 18. Não sei, o horário não ajuda muito, mas eu acredito que as pessoas vão comparecer e levar alimento. Alimento. Você vai falar, mas é 1 quilo de alimento. Ah, meus irmãos, o céu se alegra. E esse homem levava. São Nicolau. Diz a história, e é verdade, naquele tempo os pais, para casarem as mulheres, tinham que ter dotes. E se não tinha, não casava. E uma mulher no Caritó, o Caritó que fala no Nordeste, né? Naquele tempo, para se sustentar, acabava indo para a vida. Nicolau não aceitava. O que ele fazia? Pagava os dotes. Por isso Nicolau é o exemplo do santo da caridade fraterna,
da ajuda aos pobres e da providência aos desvalidos. E ele ficou tão famoso por essas virtudes que ele se tornou, eu lembro de alguns, ele é padroeiro da Rússia, da Turquia, da França, da Itália e de tantos outros países. A igreja enaltecia este homem pela sua caridade. Daí a imagem do Papai Noel. Hoje, é claro que depois, comercialmente, esse Papai Noel foi ficando um pouquinho mais gordo, mais rechochudo, barba branca, com capote vermelho, com as características, mas aí não vem ao caso. Mas a imagem do Papai Noel está no santo de hoje, São Nicolau. Mas o que tira disso? Aquilo que nosso Senhor disse, a importância de sermos conhecidos como discípulos pelo amor, na caridade fraterna, na ajuda das pessoas que necessitam, favorecendo os desvalidos. Por isso hoje, logo cedo, eu coloquei no Instagram, que hoje é dia de São Nicolau, e que hoje era o dia de pedir um presente. E eu pedi, escreva. Quem vai nos dar o presente não é São Nicolau. Está ali, ó, presépio, Jesus. Então, mas hoje é o dia de você pensar qual presente que eu vou pedir ao menino Jesus, no dia de São Nicolau, do Papai Noel, entre aspas, nesse ano de 2021. Vou repetir a pergunta. Qual o presente que você, peça para você mesmo, qual o presente que você vai pedir ao menino Jesus, por intercessão hoje de São Nicolau, nesse ano de 2021? Você lembra que nosso Senhor falou assim: quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus? Às vezes a gente precisa ser um pouco criança. As crianças, eu estava vendo, muitos já pediram para os pais, outros escreveram cartinhas. Não precisa ser para o pai, para a avó, para o dindo, para a dinda. A crise não está muito boa, você vai dar uma lembrancinha menor, mas vai dar alguma coisinha. Agora Jesus, Ele não tem restrição. O que você quer pedir para o menino Jesus? Qual o presente que você quer pedir? E é impressionante, e termino a minha homilia com uma das frases que eu deixei agora para citar. E a virtude do Senhor Jesus o levava a curar. A virtude de Jesus, quer dizer, aquilo que estava no dentro de Jesus, aquilo que estava lá na sua alma, no seu coração, o dispunha a curar. Ontem, hoje e sempre. Amém.